Ler é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida e não é à toa que aqui no canal tem milhares de vídeos, tudo bem, milhares não, mas tem um monte de vídeo sobre livros e sobre leitura. Muita gente odeia ler, outras pessoas gostam de ler, mas por algum motivo perderam o amor pela leitura. E é claro que a maioria dessas pessoas tem algo em comum. Elas perderam o hábito da rotina por algum motivo ou têm hábitos que estão arruinando o amor pela leitura. Então nesse vídeo eu vou mostrar os 7 hábitos que podem estar arruinando a sua leitura e como fazer para evitá-los. Bom, e para começar, o primeiro hábito, como você está vendo aí, é ler deitado. Cara, ler deitado é até meio polêmico porque eu mesma leio deitada. Mas tem uma coisa, eu não leio exatamente totalmente deitado. Normalmente eu encosto as minhas costas na cabeceira e mesmo assim, eu acho que quando você tem um hábito de ler, ler deitado já não é tanto um problema assim, mas depende muito da leitura. E aqui vale observar que quando eu tô lendo um livro técnico, quando eu tô lendo um livro que é mais denso, que pede a minha atenção, eu jamais leio deitada. Por outro lado, se eu tô lendo uma literatura, se eu tô lendo um livro mais leve, é tranquilo eu ler lá encostada na cabeceira. Então, ler deitado, só leia se você tiver costume. Se você não tiver costume, vai para um lugar bem iluminado, isso é muito importante, e confortável, não exatamente uma cadeira de madeira para você ficar lá todo duro lendo. Não, vai para o sofá, vai para algum lugar confortável e bem iluminado. Bom, a segunda polêmica aqui que eu vou mostrar para vocês qual é ler livro de qualquer listinha. Cara, eu já falei isso algumas vezes no vídeo e não quer dizer que eu abomine as listinhas, que eu abomine as listinhas de Booktube nem nada. Eu quero dizer o seguinte, que se você ficar só seguindo essas listinhas, pode ser que você esteja desperdiçando um assunto ou desperdiçando o seu tempo lendo coisas que você não gosta, enquanto que você pode descobrir coisas que você gosta, a partir dos seus interesses, do que você gosta, no final das contas. Então não é, Ana, eu vou abominar a listinha de Booktuber. Não. É basicamente você intercalar. Ler um pouco de listinha, sim, mas também buscar leituras que vão suprir você de verdade, que vão te encher de conhecimento que você gosta, que você acha relevante. Não esquece aquilo de você tem que ler um clássico porque você tem que ler, ou você tem que ler esse livro de autoajuda porque vai te ajudar e tudo mais. Cara, pode ser que sim, pode ser que você comece a gostar de um clássico por uma recomendação de alguém, mas também, cara, basicamente o que eu tô falando é o seguinte, tenha força de vontade para pesquisar o que você quer ler, buscar o que você quer aprender, porque às vezes alguém te disse que é bom aprender, mas no final das contas você nem quer aprender isso, nem se passou pela sua cabeça e não se tornou um interesse verdadeiro. E no final você acaba, às vezes, tendo uma leitura arrastada, tendo uma leitura ruim e uma péssima experiência com a leitura no geral, porque você tá seguindo o livro de listinha sem nenhum tipo de filtro e muito menos de discernimento. Então eu, por exemplo, eu não leio livro de autoajuda, não é porque eu abomino, porque eu acho um saco, tudo bem, eu acho um saco, mas é uma opinião minha, né? Eu não leio livro de autoajuda porque eu acho um saco, então eu prefiro ler livros de outros assuntos que me motivem, ao mesmo tempo que eu pego livros mais densos, que vão me puxar mais e eu equilibro. Uma coisa eu tô gostando de ler, por exemplo, atualmente eu tô lendo Ressurreição, de Machado de Assis, ao mesmo tempo que eu tô revisando a bibliografia de Jorge Amado, que é algo mais denso, porque eu vou fazer um mini documentário sobre ele, beleza? Bom, vamos para o terceiro ponto, que também é algo que eu acho que pode estar arruinando sim, que é não ter uma rotina de leitura. Todo mundo sabe que a gente tem uma rotina muito louca, eu trabalho CLT, eu tenho esse canal no YouTube, eu escrevo pra internet, e além disso eu também tenho um clube de leitura chamado Leituras de Leve, que é um clube que, como o nome já diz, a gente vai ler livros que são os best-sellers, os mais lidos, e entender o porquê que esses livros são tão vendidos, são tão lidos, são tão queridos pelas pessoas. E é claro, também entender como que a gente pega a profundidade em uma leitura mais leve. Então, quais são as coisas que a gente pode observar para entender essa leitura, para entender esse contexto e, enfim, entender um best-seller, ainda que seja uma leitura mais leve. Agora, em dezembro de 2024, a gente vai ler a Biblioteca da Meia-Noite e assim que você se inscreve, você recebe um cronograma de leitura, materiais extras para você entender o contexto do autor, o contexto da história e, é claro, que também acesso a um grupo exclusivo para, enquanto você lê, você ir discutindo comigo e com outras pessoas que vão estar lá dentro também. E é claro que ao final da leitura, a gente vai ter uma aula ao vivo para a gente discutir tudo que a gente aprendeu, quais foram as nossas dúvidas, quais foram os nossos ganhos e as nossas perdas durante essa leitura, beleza? Se você quiser saber mais sobre o Clube de Leituras Leve, é só clicar no primeiro link na descrição. O não ter a rotina foi um dos problemas que mais me atrapalharam, porque tinha tempos que eu lia muito
e tinha tempos que eu lia pouco. Tinha meses que eu lia 2, 3 livros e tinham outros meses que eu não lia sequer uma página. E isso me atrapalhava primeiro no meu ritmo e também na minha vontade de ler livros mais complexos. Se eu não tinha ritmo, se eu não tinha um hábito de ler, como é que eu ia pegar livros mais complexos? A minha leitura se tornava extremamente travada. O que eu fiz então? Eu observei o horário que eu estava mais livre e principalmente mais disposta e inseri a leitura nesse horário. No meu caso em específico, é à noite antes de dormir. Então eu tiro uma horinha e meia e leio os meus livros, normalmente são 2 ao mesmo tempo, e faço essa leitura, beleza? Então observe o horário que você está mais disposto, o horário que você tem livre, muitas vezes é antes de começar o trabalho, quase nunca na hora do almoço, então vai dando uma olhada que você vai sim conseguir achar um bom horário. Bom, e o quarto hábito que pode estar arruinando a sua leitura é ser multitarefa, que é basicamente ler enquanto você faz outra coisa. Muitas vezes as pessoas leem enquanto ouve audiobook e tudo mais, e até aí tudo bem, não tem problema nenhum você ler enquanto você escuta um audiobook, porque você está acompanhando a leitura. Porém, uma outra coisa é você escutar um audiobook enquanto você cozinha ou enquanto você está fazendo qualquer outra coisa. Isso é bom por um lado? É, porque você está, sei lá, adiantando a sua leitura. Por outro, pode ser ruim, porque dependendo da leitura, muita coisa você vai perder nessa sua desatenção. Porque quando a gente dá atenção para duas coisas, a gente não está dando atenção plena para nenhuma delas. E uma coisa muito importante, que é até um disclaimer que eu vou fazer aqui, com tanta coisa pra gente saber, qual é a próxima IA, qual é a próxima notícia, quem foi que jogou bomba em tal lugar, a gente acaba com essa sensação de que estamos perdendo alguma coisa e por isso a gente está consumindo coisa em cima de coisa. Então eu tô lendo um livro aqui, mas se chega a notificação eu tenho que ver, porque senão, sei lá o que vai acontecer e tudo mais. Então a gente tá com essa sensação de que estamos perdendo alguma coisa e de fato nós estamos perdendo, que é a nossa atenção plena. Ou seja, nós estamos sempre com um estímulo e esse estímulo está nos atrapalhando a ter atenção plena, não só na leitura, mas em qualquer outra atividade. Por exemplo, eu comecei a observar que toda vez que eu estava indo para academia, seja fazendo esteira ou exercício, eu estava com um podcast ou eu estava lendo um livro. E eu falei, putz, velho, eu não tô nem aproveitando esse momento na academia, não tô nem ouvindo os meus próprios pensamentos. Então eu comecei o quê? A parar de fazer isso. Hoje em dia eu desço sem fone e vou só com o meu celular mesmo para, enfim, a título de informação de que eu tô, né, no mundo, mas eu acabei me concentrando melhor no exercício, me sentindo melhor na hora de fazer, prestando atenção qual é o músculo que está se movimentando e tudo mais, entendeu? No final das contas se você consegue ser multitarefa e sente que não está sendo prejudicado, beleza. Mas se você é aquela pessoa que lê ouvindo música e sente que não está entendendo nada, experimente ouvir sem música, ou experimente ouvir um ruído branco bem baixinho. São coisas que podem te ajudar a se concentrar. Mas lembre-se, é melhor você começar lendo sem nenhum ruído e depois você inserir o ruído do que estar lendo, se forçando a entender a qualquer coisa do tipo um ruído e acabar não entendendo zorra nenhuma do livro. E vamos para o quinto hábito, que é algo muito importante, que é ler o que você não gosta. A gente já não está mais, enfim, na quinta série ou, enfim, no ensino médio, em que a gente precisa ler os livros obrigatórios para uma prova. Na minha época, a gente tinha livro obrigatório para o vestibular. Hoje, para o Enem, eu acho que os livros são gerais, assim, né? Mas tinha específico para faculdade estadual, para faculdade federal, para a segunda fase da federal e tudo mais. Só que na escola não tem jeito, a gente tem que ler. Mas na vida adulta, a gente vai continuar lendo o que a gente não gosta? Isso não significa que você só vai ficar lendo aquilo ali, ficando no seu cubículozinho, na sua zona de conforto. Mas o que eu quero dizer é, ao mesmo tempo que você não vai seguir 100% a listinha, você também não vai ficar lendo um livro técnico da sua área só porque você precisa aumentar sua carreira, aumentar seu salário e tudo mais. Você pode mesclar as coisas, equilibrar. Ou seja, ao mesmo tempo que eu estou lendo um livro técnico de design, que é a minha área, eu também estou lendo um livro de literatura para equilibrar, para não tornar a leitura um hábito chato, para não tornar a leitura um momento de martírio. Então, quando eu consigo equilibrar entre aprender e me divertir e apreciar, a leitura se torna algo tranquilo, vamos dizer assim. Então, se eu estou muito cansada de ler lá o livro técnico, eu vou um pouquinho para o romance. Se eu já li o romance o suficiente, eu volto para o livro técnico e assim por diante. Você precisa equilibrar a sua leitura para que não se torne nem lá e nem cá, vamos dizer assim. Uma coisa importante, gente, que eu quero deixar vocês pensando aqui. Nunca leia um livro só para dizer que você leu.
é a pior coisa que você pode fazer por você próprio. Porque você desperdiçou o seu tempo dizendo que leu, folheando algumas folhas ali, entendendo metade da história, ou entendendo tudo errado. E também porque, cara, pra que isso no final das contas? Vai ler um livro que você gosta e aí você disse que leu e aí você consegue comentar e aí você consegue emitir uma opinião também. Sexto hábito é algo até polêmico para algumas pessoas, mas eu acredito que ouvir audiobook em 2x é terrível. Terrível, e aí eu não tenho nem uma outra opinião para falar. Eu era da turma que ouvia as coisas em 1x, em 2x, e eu percebi, será que eu tô entendendo? Será que eu preciso ouvir isso aqui em 2x? Porque não era um áudio do WhatsApp. Em áudio do WhatsApp eu ouço 1x, 2x, dependendo do que for. Mas quando a gente está tratando de um conhecimento, ou até mesmo de um hobby nosso, por que eu vou acelerar esse hobby? Por que eu vou acelerar isso aqui se eu quero aprender, se eu quero absorver? Então eu parei de fazer isso e eu percebi que a minha compreensão foi assim, cara, aumentou exponencialmente, porque os insights que vieram com vamos dizer, não é eu ia falar lerdeza, veja só. Com o áudio no normal, eram muito diferentes dos insights que vinham quando o áudio estava em 1x, em 2x, entendeu? Então, cara, eu estava impaciente, eu estava querendo consumir tudo muito rapidamente e acabou que isso foi péssimo para mim, péssimo. E aí, quando eu comecei a ouvir normal, eu percebi que era só isso que eu precisava, de calma para escutar as coisas do jeito que são. É claro que isso não impede de você adiantar, de você correr uma parte ali, mas o áudio inteiro, ouvir um e-book de 6 horas em 2x, pra quê? Você não é o Ryan Santos, cara. E por último, o que eu também gosto muito e acho extremamente importante é você conectar o conteúdo com a realidade. Aqui vale muito mais para livro técnico do que para qualquer outra coisa. Mas quando você está ali conectando o conteúdo técnico com a sua vida, além de se tornar mais fácil você aplicar, por exemplo, eu apliquei alguns princípios de ultra aprendizado na minha vida, dos meus estudos, e isso acelerou os meus estudos, tornou muito mais rápido eu aprender algumas coisas, de anotar também. Então eu conectei com a minha vida, mas se eu não conectasse, seria só mais um livro sobre aprendizado na minha estante. Então, quando você conecta esse conhecimento com a sua vida, fica muito mais fácil de você aprender, de você aplicar, de você saber se aquilo ali vale para a sua vida ou não, porque às vezes não tem aplicação, vamos dizer assim. E quando a gente está falando de ficção, de qualquer outra coisa, eu acho que a gente está falando muito mais de mergulhar, de se entregar para a história. De você, se você lê e fica falando, isso aqui é impossível de acontecer, tipo, é claro que é impossível um cara se tornar uma barata, um inseto monstruoso, como é o caso da Metamorfose de Kafka. Se você ficar com esse papinho, com essa mentalidade, você nunca vai aproveitar a história. Você tem que se entregar para a história e entender, olha, o cara virou um inseto monstruoso, o que é que vai acontecer a partir disso? Vamos dizer assim. Então, quando você conecta o conteúdo com a realidade, quando você se deixa ir pela história, você consegue entender melhor, absorver e entrar no conteúdo significa você colocar dentro do seu coração, que é claro que também está ligado com o nosso cérebro também. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir esse videozinho aqui em que eu falo como eu ensinei o meu cérebro a gostar de livros difíceis. E eu te vejo no próximo vídeo.